Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, é uma mansão construída em 1935 e que conta com 30 cômodos, uma edícula, jardins, quadras e até um pomar. Localizada no número 37 da Avenida Paulista, a casa acompanhou as mudanças da cidade ao longo das décadas, mas manteve sempre o estilo clássico francês, já que o casarão foi tombado em 1985. A casa foi reaberta em 2004 como museu literário e atualmente promove cursos, oficinas, palestras, debates, lançamentos de livros, exposições e apresentações que têm a missão de promover o conhecimento, a difusão e a democratização da poesia e da literatura. A Casa das Rosas tem uma história emblemática em São Paulo, porque ela pertenceu àquela fase, né, da Avenida Paulista em que ela era residencial, era feita de mansões, de casarões, um tempo muito diverso, portanto, da cidade. A Avenida Paulista resulta de um negócio imobiliário, né, que também é muito significativo do que fez a cidade de São Paulo ser como é, para o bem e para o mal, caótica ou não, mas essa foi uma operação bem planejada para ser uma avenida de uso residencial, logo eleita pelas elites, numa operação, num movimento que já vinha acontecendo desde meados do final do século XIX, primeiro no Campos Elíseos, depois em Higienópolis. As residências que eram construídas aqui eram construídas no que também se vê comumente estilo eclético. Por quê? Porque elas representavam uma variedade estilística e as aspirações dessa elite se consolidando de construir uma casa vistosa, uma casa que respondesse às aspirações e às conquistas que esses personagens e a cidade estavam fazendo. Quem projetou a casa foi o arquiteto Ramos de Azevedo. Ele é o arquiteto mais importante de São Paulo no final do século XIX e começo do século XX, que é a passagem de São Paulo de uma vila para uma metrópole. Ele projetou coisas muito importantes, como o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, a Escola de Ofícios. O centro de São Paulo tem muitos prédios deles, sendo prédios oficiais ou privados. Para cá vieram membros da elite, da nova elite que estava se constituindo também. Comerciantes, industriais, no momento que a cidade de São Paulo estava caminhando para ser a metrópole, se desenhando para ser a capital financeira do país. São mansões deste novo momento, não mais associado diretamente ao café e muito menos aos barões, que eram títulos dados durante o Império, e essa é uma avenida que se constituiu no início do século XX, né, para agricultores, principalmente ligados ao Vale do Paraíba. Aqui ele construiu para a filha dele, para uma das filhas. Ele teve duas filhas, para Ana Lúcia. Ele projetou a casa em 28, só que em 28 ele morreu. A ideia da construção era seguir, já ser feita, mas teve a crise de 29 da Bolsa dos Estados Unidos e do café no Brasil,
demorou um pouquinho para acabar. A casa foi inaugurada mesmo em 1935. A Casa das Rosas foi projetada por Ramos de Azevedo e possui 1.500 metros quadrados, que estão distribuídos por 4 pavimentos: porão, sótão, térreo e primeiro andar. Ele trouxe a novidade, a modernização da construção civil, os novos materiais de construção, novos hábitos de morar. Por outro lado, também tem as práticas da construção e os materiais que estavam sendo desenvolvidos no Liceu de Artes e Ofícios, uso e emprego das madeiras de maneira sofisticada nos corrimãos, nos lambris, nas janelas. E com relação ao estilo dessa casa, digamos, é dentro desse panorama eclético, como a gente costuma dizer, com referências à arquitetura francesa, aos materiais, o telhado de ardósia, como a gente fala, as janelas, etc. Portanto, a casa, além de tudo, tem requintes próprios a esse tipo de arquitetura dessas residências ecléticas da Avenida Paulista ou da Elite, que são os materiais importados. No saguão central destacam-se os vitrais belgas e a escadaria de mármore italiano. No andar de cima fica o banheiro do casal Lúcia e Ernesto, que permanece inalterado. Esse jardim, se a gente pensar em 1935, o que era a Paulista? Não tinha nada desse som que a gente está escutando, não tinha esses prédios, não tinha nenhum prédio desses. E essas rosas viram tudo isso, toda a transformação, né? E a filha e o genro fizeram esse jardim e naquela época as rosas eram, né, a supremacia. Acho que ainda são, né? Eu acho que a rosa é a flor mais popular do mundo, né? Se a gente pensar em história da rosa, existem registros fósseis de 35 milhões de anos atrás. E pelos relatos, a primeira vez que uma rosa apareceu num jardim foi há 5.000 anos atrás, lá na Ásia, de onde as rosas são originárias. Quando você vê uma rosa, normalmente ela provém de um enxerto, de uma muda silvestre, que normalmente é a rosa chinensis ou a rosa chá, e foi colocado em cima dela um híbrido que tem uma cor incrível, que tem um perfume incrível ou que tem uma produção de rosas incrível. Eu imagino que o primeiro jardineiro tenha vindo com a leva dos paisagistas europeus, mas ele morreu, né? E quem assumiu foi o Toninho, que é um jardineiro da Bahia e que depois deu o tom dele aqui no Jardim das Rosas. Então é um jardim bem peculiar, né? Ela ficou na família durante 50 anos, até 85, quando a família vendeu a casa, não aguentava mais pagar os impostos e a manutenção da casa, que era muito alta. Quem construiu, quem comprou, foi os construtores desse prédio que a gente vê atrás da casa, e fizeram um acordo entre prefeitura e a construtora. A construtora não demoliu a casa. Em contrapartida, esse prédio não paga IPTU, nenhum IPTU desde a sua inauguração. Em 1982, a casa foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico. A residência foi vendida a um grupo imobiliário em 1986
por Ernesto Dias de Castro Júnior, neto de Ramos de Azevedo, 3 meses antes de sua morte. Isso aconteceu em 88, então você teve uma reforma muito grande em 86. Em 88 decidiram que a casa ia ser um centro cultural. E em 91, então a reforma aconteceu de 86 a 91. Em 91 a Galeria Casa das Rosas abriu, era uma galeria mesmo, assim. A ideia dela era expor as obras de arte que o Estado de São Paulo tinha, em seus diversos palácios. E depois ficou nisso até 2002. 2002 ela fechou, voltou a ficar fechada, teve uma nova reforma. Em 2004 ela virou o que é hoje, que é Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. Foi dada a ela a designação de um museu literário, né? Desde que recebeu o acervo da Biblioteca de Haroldo de Campos, um poeta importantíssimo da cidade, um dos criadores do movimento da poesia concreta, não é? Que tem aí uma representação muito grande na nossa realidade literária e que teve projeção no mundo todo. Haroldo de Campos foi um grande poeta, crítico, professor e tradutor. Ele nasceu em 1929 e formou-se em Direito no início dos anos 50, juntamente com o seu irmão Augusto de Campos e com Décio Pinhatari. Eles formaram o grupo Noigandres, que pouco depois deu início à criação do movimento da poesia concreta. E, além disso, foi um grande tradutor que traduziu autores importantes da cena mundial, da literatura de outras línguas que eram pouco ou nada conhecidos no Brasil, e traduziu de uma maneira muito original e inovadora. E produziu uma reflexão crítica sobre a tradução de poesia, a tradução criativa de poesia, que ele chamava de transcriação. Haroldo faleceu em 2003 e um ano depois a família do Haroldo, em entendimentos com o governo do estado de São Paulo, doou a biblioteca do Haroldo. É uma biblioteca muito valiosa sob vários aspectos. O governo do estado fez um acordo e recebeu esta biblioteca, que hoje está aqui na Casa das Rosas, e a partir da vinda dessa biblioteca para a Casa das Rosas foi criado o espaço cultural com esta denominação, Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.